paz do Senhor, queridos. Que bom a sua companhia outra vez mais. Estamos aí caminhando para a lição de número 9, né? Já adentrando, primeiro domingo do mês de dezembro, o último mês desse ano de 2024, hein? Acredito que para você tem sido uma bênção, como tem sido para mim, a sua companhia. E hoje, nada mais, nada menos do que o presbítero irmão Ralph. Amém, meu querido. Muito obrigado pela sua presença e colaboração conosco aqui. Queridos, vai ser uma aula extraordinária. Esse homem aqui, ele é fantástico. Servo de Deus, pai de família, vai ser uma benção. E nada mais, nada menos, né, do que falando promessas para pais e filhos. Não vou falar nada mais não. Irmão Ralph, faça a sua apresentação, fique bem à vontade. Nosso irmão presbítero Eduardo é bondoso, né? Eu sou carente e necessitado. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, saúdo você com a paz do Senhor. Espero que essa noite, ou esse momento, não sei que horário você está assistindo essa aula, seja um momento de bênção para a tua vida. Eu sou o Ralph Alexandre da Silva Teodoro, mais conhecido como Ralph Teodoro, sou marido da Leia e pai do Lucas. Nós congregamos ali na igreja do Parque Três Marias 1 e há 20 anos eu tenho servido ao Senhor, o Senhor da Seara, que conta com as nossas mãos, conta com a nossa voz e conta com a nossa caminhada. Que nessa noite Ele possa nos usar para abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Queridos, como eu já bem disse, né, hoje é a lição de número 9 e vai ser um prazer a sua companhia. Mas antes de comentar um pouquinho mais, deixa eu já lembrar você, ó que bênção que está aqui em minhas mãos. Só brindes, medalhas. Olha que maravilha, ó. Fica bem atento aí, ó. Olha o que vai sair daqui de dentro aqui, ó. E pode ser seu. Ó, o irmão Ralph já ganhou, viu? O irmão Ralph já ganhou, sua esposa irmã Leia já ganhou. Foram participar das nossas aulas aí, ó, e receberam já em suas mãos a nossa caneca do Papo de Escola Bíblica Dominical. Ela pode ser sua. Primeiro comentário fixado, eu assisto Papo de EBD, você vai estar concorrendo a esse sorteio. Lembrando a você, coordenador e professor de EBD aí, você pastor que deseja abençoar toda a membresia da sua igreja aí, o seu aluno, o seu professor, entre em contato com a sua Brindes Medalhas, Brindes Brasil aí, ó, que você vai ver. Tem vários artigos e acessórios ali para você abençoar e presentear a quem você assim desejar. Através do Instagram aí você faz um contatinho ali, Brindes Brasil, só medalhas Brindes Brasil, e ali você vai ver ali toda uma gama de produtos que nossos irmãos têm ali preparado para te atender. Faça contato ali com o nosso diácono irmão Juliano e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Nosso irmão, ele é uma bênção e é nosso patrocinador aqui. Amém? Vamos prosseguir, irmão Ralph? Vamos que vamos. Lição de número 9, como já bem falamos, promessas para pais e filhos. Olha que lindo que é esse textual, irmão Ralph. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se encontra lá no livro a qual escreveu Paulo a carta aos Efésios, né? Seu capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Irmão Ralph, olha que lindo que é essa verdade prática agora. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser bênçãos e proteção. Não é uma pergunta, meu irmão, mas como se fosse algo a acrescentar aqui, fique à vontade. A verdade prática ela é bem direta e clara, né? Entre desafios e responsabilidades. Isso já indica que a caminhada talvez ela não seja tão fácil como nós esperamos, porém, os desafios e responsabilidades, quando Deus está na nossa frente, eles se tornam pequenos, por mais difíceis que sejam. Quando nós temos a confiança no Senhor, nós cremos que é Ele quem tem nos direcionado nos mínimos detalhes. A criação dos filhos e a responsabilidade como pais deve ser intrínseca à nossa jornada cristã. Por isso que o Senhor continue nos ajudando, para que nós possamos ter a sabedoria necessária para proteger aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade e para exercer a paternidade da forma como Deus nos manda. Maravilha, Deus. Está vendo só, meus amados? Como eu falei para você desde o começo, né? É um homem compromissado com a palavra, tem conteúdo. Foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein? Bom, Ralph, eu tenho falado aqui número das vezes, né? Você que está do outro lado da telinha, hein? Se acomode-se bem na sua poltrona, no seu assento, que através da vida do presbítero irmão Ralph aqui, tem um vasto conhecimento para nos encher neste momento. Amados,
Olha que lindo que o autor nos coloca aqui, ó. Sabemos que os filhos são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades. Tudo isso, hein? O nosso objetivo aqui, o objetivo maior aqui é do nosso irmão Ralph, né? Tem 3 pontos que nós precisamos explanar aqui, o irmão vai explanar para nós com bastante conhecimento bíblico. Mostrar biblicamente como se deve ser o relacionamento entre pais e filhos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos, isso é extraordinário. E o terceiro, para a gente já estar finalizando, né? Compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e para os filhos. Sabia que essa é uma incumbência sua, papai? Você foi chamado como sacerdote do seu lar, então primeiramente, você precisa compreender as bênçãos que Deus tem, não somente para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos também. O irmão Rolf, ele vai destrinchar para nós aqui uma forma maravilhosa, acredito eu. As promessas de Deus podem ser cumpridas no relacionamento entre pais e filhos. Agora eu já passo aqui para o nosso irmão Ralph. Irmão Ralph, fique bem à vontade, vai no seu tempo. Lembrando que a palavrinha-chave dessa lição aqui, ó, é pais e filhos. Então, nós repetimos aqui algumas vezes, é porque esse enredo, essa lição de número 9, vai estar voltado para isso. Irmão Ralph, pode ficar bem à vontade. Amém. Então, minha gente, vamos juntos? Vamos aprender um pouco mais aí, juntos, aprender da palavra, né? Eu coloquei assim na nossa introdução. Em se tratando de família, e mais precisamente sobre as promessas de Deus para pais e filhos, deve ficar claro e evidente para todos nós a responsabilidade e o papel de cada indivíduo na família e na sociedade como um todo. Lembrando que não somos pais e filhos apenas, mas sim servos do Senhor, né? E será exatamente isso que diferenciará cada detalhe, escolha e resultado, né? Colossenses 3, 23 e 24 deixa isso bem claro. E Romanos 13 e 8 vai falar de um detalhe que está diretamente ligado a esse relacionamento entre pais e filhos, e não somente esse, meu Eduardo, mas também no relacionamento que deve haver entre nós e cada um daqueles que estão ao nosso redor. Isso. Né? E Romanos 13 e 8 vai dizer assim: a ninguém devais nada a não ser o amor. Se nós colocarmos o amor como o carro-chefe que puxa a nossa caminhada, Eduardo, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais fáceis, né? As coisas se tornam mais executáveis, né? Porque a maior dificuldade da sociedade atual é querer que tudo aconteça no supetão. Né? Esperam as coisas para ontem, vivem o hoje como se o hoje não existisse e não valorizam esse momento tão importante. Então, que a gente possa aprender com cada detalhe do dia a dia, sabendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente e desprende o amor ágape sobre nós. Oh, glória. Maravilha. Como um Pai poderoso, né? Como um Pai soberano, Ele consegue tratar conosco a forma essencial de como a gente precisa tratar com aqueles que estão ao nosso redor. O maior aprendizado, irmãos, o maior exemplo de Pai para as nossas vidas deve ser a paternidade do nosso Deus. Amém? Que maravilha, meus queridos. Do outro lado da telinha você deve estar se perguntando, será que os irmãos estão uniformizados hoje? Vamos de camisas de terno escuro? Não, irmão, foi nada combinado, aconteceu por acaso. Foi a bondade de Deus que quis nós sermos trajados assim hoje. Amém? Que maravilha. Só para dar uma descontraída, e como o irmão Ralph já bem disse aqui, né? Não somente o amor de pai para com o filho, mas todos que estão à nossa volta, isso é extraordinário. Eu não conhecia o presbítero irmão Ralph, foi uma indicação, nós nos conhecemos, nos tornamos amigos, e olha que maravilha, e é um amor de pessoa, é gostoso estar ao lado de um homem assim, alegre, sorridente, sempre simpático, e o principal, irmãos, um papo bom, que é papo bíblico. Amém. Papo gostoso. Vai lá, irmão Ralph, prossiga. Vamos lá, então. Então, gente, vamos adentrar aí no ponto de número 1, né? Ele vai abordar 3 subpontos aí, que são pais e filhos, né? Um mandamento com promessa para os filhos e, por último, mandamentos e bênçãos para os pais. Lembrando vocês, gente, que esse nosso bate-papo aqui não é para destrinchar os detalhes da revista, mesmo porque a revista já está muito bem feita e muito bem completa. Além dela, a gente tem também o livro de apoio e tantos outros materiais. Então a ideia aqui é nós trazermos algo daquilo que Deus tratou conosco a respeito dessa lição para acrescentar e enriquecer ainda mais a aula e a vida de cada um de vocês, tá bom? Então, dentro desse relacionamento bíblico entre pais e filhos, Deus tocou no meu coração e me deu essa palavra. Então, é mais ou menos assim. Em nossos dias, nós somos convidados, como cristãos autênticos, né? Porque se a gente salienta a palavra autêntico, é porque, infelizmente, nos nossos dias, existem cristãos
falsos, né? E a autenticidade do cristão, ela não é dada por aquilo que se tem, por aquilo que se fala, como se veste, né? Então, outras características mais, na verdade não. A autenticidade do cristão, irmãos, ela está diretamente ligada, Eduardo, ao fruto do Espírito, né? Porque por mais que nós vistamos uma máscara, por mais que nós coloquemos uma roupa, um terno, uma gravata, por mais que nós tenhamos uma Bíblia debaixo do braço, o fruto do Espírito tem que se revelar em nós. Do contrário, será apenas poeira no vento, irmãos. Naquele dia, nós saberemos a diferença bem clara daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, né? Então, caminharmos na contramão, né, de uma sociedade que está à deriva com relação aos princípios e valores éticos e morais. Para isso, nós precisamos, gente, primeiro, vamos juntos, né, assumir o papel de pais e mães cristãos, nos responsabilizando com duas coisas. Eu gosto de trazer sempre trazendo duas, para a pessoa gravar de forma bem básica, bem simples, porque é assim que é a palavra de Deus. Eduardo, olha para você ver. Nós precisamos nos responsabilizar de que forma? Com a formação espiritual dos nossos filhos. Você já parou para pensar, mas pensar maduramente a respeito disso? Do tamanha responsabilidade que você tem, que nós temos como pais cristãos, né? Essa formação espiritual. E às vezes a gente fica se perguntando, mas como é que eu faço isso? É simples, gente. É só você viver aquilo que você diz que é. Então, se você é um cristão e um cristão autêntico, você precisa viver aquilo que você diz que é. Porque de boca é muito fácil falar, Eduardo. Mas a vida do cristão é que vai revelar verdadeiramente se ele tem sido realmente um cristão ou não. Então isso fica bem claro no cotidiano. E a segunda coisa... Você já me fez lembrar de algo aqui, tá vendo só? Você gostou de gravar aí, com você. Você traz esses paralelos seu aí e a gente vê a memória. Mas isso por quê? Porque o Espírito Santo nos traz a memória que nós lemos. Sim. Vamos lá para o livro de 2 Reis? Vamos lá. Aquela mulher Sim. que ela estava observando, aquele profeta que estava passando, Sim. ele nunca abriu a sua boca. Sim. Ela apenas observava. Sim. O seu andar já dizia algo. Sim. Então a sua conduta, meu irmão, minha irmã, você está do outro lado da telinha nos assistindo. O seu modo de andar já identifica quem você é. Sim. Se você é um cristão autêntico. Eita glória, prossiga, meu irmão. Qual é a autenticidade do cristão, né? Aproveitando esse paralelo aí que o Eduardo abriu, a autenticidade do cristão, gente, está no sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Né? É o sangue de Cristo que autentica. Isso. Se nós estamos realmente debaixo desse sangue ou se nós estamos titubeando entre dois pensamentos, entre escolhas e escolhas, né? Então nós precisamos salientar isso. A segunda coisa, para a gente não perder tempo, com a formação educacional. Então nós temos duas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade da formação espiritual e temos a responsabilidade da formação educacional, que são coisas diferentes, né? Um cristão que ele não é educado, ele acaba envergonhando o evangelho. Isso. E vice-versa. A pessoa pode ser educado, mas se ela não tem princípios e valores cristãos, ela acaba envergonhando o Senhor da mesma forma. Porque são coisas que andam juntas. E 2 Pedro 3,18 vai falar que nós precisamos responder com mansidão, com temor a todo aquele que perguntar para nós a causa, o motivo, a razão da nossa fé. O motivo da esperança que há em nós. Trazendo em nossas palavras, isso fica muito bem claro, gente, que nós precisamos estar preparados, Eduardo. E preparados para preparar, gente. Não é uma preparação qualquer, é uma preparação que vem em nós para que nós possamos plantar essa preparação em outros. Nós, gente, não somos uma ilha fechada em nós mesmos. Nós somos semeadores. Nós saímos todos os dias, Eduardo, com uma sacola na mão, semeando a verdade do Evangelho. Como pais e filhos, precisamos semear na vida deles e também sermos filhos, porque aqui você é filho, eu sou filho, todos somos filhos, né? Somos filhos de nossos pais e também temos nossos filhos e tudo isso gira em torno do quê? De uma verdade, a verdade do Evangelho. Isso, gente, ele resultará numa família estruturada. Tá? Essa formação espiritual e essa formação educacional resultará numa família estruturada
preparada para os desafios do cotidiano, firmes na fé e aguardando a bem-aventurada esperança, de acordo com Tito 2, 13 ao 15. Né? E qual que é a bem-aventurada esperança? Bem-aventurada esperança. Qual que é, Eduardo? A volta do Senhor. A volta do Senhor Jesus, gente. A bem-aventurada esperança, irmãos, é o aparecimento do Cristo em glória. Nós podemos nos preparar para tudo enquanto aqui estivermos, mas nós precisamos nos preparar principalmente para a volta do Senhor Jesus. Ela é iminente. Isso. A todo momento, porque ela é iminente. E o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer instante, gente. Nós estamos vendo isso. Né? Ao nosso redor, as notícias correm e nós precisamos estar atentos a essas coisas, tá joia? Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que como filhos, né? A gente falou como pais. Agora, como filhos, nós entendemos que existe um resultado claro para aqueles que são ou para aquele que é obediente. Ou seja, existe uma condição. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou abençoado de qualquer forma. Não. Existem promessas que são condicionais, Eduardo. Isso. Mas existem promessas que são incondicionais. Pô, Luiz, na lição número 1, se me falha a memória. Aí, ó, tá vendo só? Então, quando a gente traz para a nossa memória aquilo que realmente é uma verdade, a gente aprende. Então, essa promessa para pais e para filhos especificamente, ela está atrelada a uma condição. E a condição é uma palavrinha só, chamada obediência. Tá? E a obediência ela vai se revelar em 2 pontos básicos e claros, que são posicionamento correto diante de Deus e longevidade. Quando você, como filho, é obediente aos seus pais, você vai ter um posicionamento correto diante de Deus, Eduardo. Porque você entende que existe nessa relação uma promessa. Verdade. E essa promessa não foi feita por qualquer um, gente. Essa promessa foi feita pelo próprio Deus a nós. Isso é claro porque ela está na sua palavra. Se ela não estivesse na sua palavra, tivesse sido dita por qualquer um, nós poderíamos até desconsiderar, mas ela foi dita pelo próprio Deus. E ela está registrada justamente para nós trazermos à memória essa responsabilidade e entendermos que a obediência nos garante posicionamento correto diante de Deus e longevidade. Efésios 6:3 vai ficar bem claro isso aí. Isso. Né? Então o texto diz assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a promessa, gente. Maravilha? Tá com você agora, meu irmão. Aqui eu encerro aí. Ninguém quer furar a fila, né? Todo mundo quer viver muito tempo na face da terra, né? Dificilmente você vai achar alguém. O pastor Baliza que dizia isso, foi meu pastor ali, ele falava isso. Irmãos, eu não conheci ninguém que queira furar essa fila. Sim. Eu também não quero. Então vamos no tempo de Deus. E quando tem alguém querendo furar a fila, não tá bem. Né? Não tá bem, né? Com certeza não tá bem. Queridos, já vamos caminhando aqui para o tópico de número 2, tem sido muito gostoso, né? Agora o irmão Ralph vai trazer para nós os cuidados dos pais para com os filhos. Eu estou acompanhando aqui o material, tudo que o irmão Ralph está falando aqui, ele já me enviou o material em PDF, e depois esse material ele vai ser disponibilizado para você. Então você fique tranquilo aí, que esse materialzinho aqui ele vai todo na íntegra para as suas mãos também, elaborado com muito carinho, com muito amor, pelo nosso presbítero irmão Ralph aqui. E quando essa videoaula que ela foi solta aí nas mídias sociais, o PDF ele vai junto para você poder também esmiuçar um pouquinho mais tudo aquilo que o Espírito Santo já tem falado ao coração do nosso irmão. Sim. Pode prosseguir, meu amado. Vamos então, gente, vamos para o ponto de número 2, né? A gente vai falar agora sobre os cuidados, né, dos pais com os filhos. Né? Agora ele vai trazer mais especificamente, a gente já tratou sobre alguma coisa a respeito ali da responsabilidade com relação à vida espiritual e à vida educacional dos nossos filhos. Lembrando vocês, né, acabei esquecendo de falar, lembrando vocês que a educação quem dá são os pais. Né? A escola apenas instrui, a escola apenas ensina matemática, português e as matérias do currículo escolar, mas a educação quem dá são os pais. Nós não podemos, Eduardo, terceirizar a educação dos nossos filhos. E muitas pessoas têm feito isso nos dias de hoje, por conta da correria da vida, por conta dos compromissos, por conta das responsabilidades, por conta até mesmo às vezes do ter em detrimento do ser. Né? As pessoas estão negligenciando a responsabilidade da criação dos filhos. Isso deixa bem claro e fica bem saliente aqui na nossa mente, Eduardo, que é justamente por conta disso que muitos têm escolhido não ter filhos. Eu falei isso até na outra aula que eu ministrei aqui. Eu falei. Eu me lembro muito bem que as pessoas hoje estão escolhendo não ter filhos porque a correria da vida não tem permitido que elas sejam atrapalhadas com a criação de um filho.
com a responsabilidade de uma criança. E isso é um pensamento, irmãos, progressista. É um pensamento que não está atrelado àquilo que nós aprendemos como cristãos. Então vamos aqui. O ponto 2, o cuidado dos pais com os filhos, né? Uma responsabilidade em ser provedor, protetor e presente na vida dos filhos. Gente, provedor é aquele que traz a provisão. Os pais precisam ter essa responsabilidade. E eu trago aqui não como um pensamento machista, de forma nenhuma, pelo contrário. Eu sou muito aberto com relação a isso, Eduardo. Mas eu tenho visto nos dias de hoje que o fato das mães, né, das mulheres, estarem saindo em massa, né, para o mercado de trabalho, não quer dizer que isso seja ruim. Não. Porém, o fato disso estar acontecendo em massa, nós temos visto aí uma provisão que só está atrelada àquilo que está no caráter do dinheiro. Né? Eu ofereço, eu dou, eu presenteio, porque eu quero suprir de alguma forma a minha ausência. A minha falta, né? A E minha aí exigência. entra na outra parte. Então, provedor, protetor. Aonde está o pai e a mãe que são protetores dos filhos se eles não conseguem estar o tempo todo com eles? Presentes, Ou né? grande parte do dia por conta das responsabilidades, por conta dos compromissos, por conta do trabalho. Então, gente, nós precisamos trazer à tona essa discussão na sala de aula. Isso é necessário, Eduardo, porque às vezes não é nem por necessidade. Às vezes da família ganha um salário que consegue prover e suprir a necessidade de toda a família, mas por conta das aparências, Eduardo, de viver o status quo. Para quem não sabe o que é status quo, é mostrar para a pessoa aquilo que talvez você não seja. Né? Aí a gente pode até falar da ideia, da história do endividado. Né? Qual que é a teoria do endividado? É comprar o que não precisa para pagar com o que não tem, para mostrar para quem não gosta. É verdade, Eduardo. Então, você compra o que você não precisa, porque se você fizer uma análise bem, né, detalhada daquilo que você está adquirindo, talvez você tenha N daqueles ali no seu armário, né, para pagar com aquilo que você não tem. Às vezes você endivida-se por conta dessa compra, né, desnecessária. Desenfreada, né? E às vezes para mostrar para quem você não gosta. Né? Então esse aí é o dilema do endividado, né, gente? Então, continuando aqui. Então nós precisamos ser provedores, nós precisamos ser protetores, mas nós precisamos ser presentes. Que palavra maravilhosa, Eduardo. Presente. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Aí eu pergunto para vocês agora. Você acha que o seu filho não sente a necessidade da sua presença? De que você esteja presente? De que você o assista nos detalhes do cotidiano? De que você consiga ouvi-lo em suas necessidades mais fundamentais? Às vezes, seu filho, sua filha quer se abrir contigo. Isso. Mas pelo fato dele não ter a sua presença no dia a dia, ele não consegue se abrir porque ele não consegue ter o quê? Liberdade. Nós vamos falar sobre isso. Então, continuando aqui. Primeiro, gente, para que tudo isso seja uma realidade, nós precisamos cultivar a palavra. E como cultivar a palavra? Né? Porque ele vai trabalhar aqui, ó, os 3 tópicos aqui, ó. Cultivando o ensino da palavra de Deus, né? Prioridades na vida familiar e, por último, ele vai falar sobre a disciplina e estímulos aos filhos. Então, cultivando o ensino da palavra de Deus. Como cultivar a palavra? São 3 pontos que vão resumir em uma coisa que nós podemos executar no dia a dia. Quais são esses 3 pontos, Eduardo? Você está com o PDF, né? PDF. Fica bem fácil. Fica fácil. Né? Então, nós precisamos, primeiro, para eu cultivar a palavra, Lívia, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecê-la. Como é que eu vou fazer o cultivo de uma cultura que eu não conheço, Eduardo? É difícil. Pode ser a coisa mais simples. Eu resolvi agora plantar alface. Nossa, mas a alface é tão facinho. Você coloca ela num vasinho, quando ela se desenvolver, você muda ela para o canteiro e só assiste ela crescer. Se fosse fácil assim, todo mundo plantaria alface. Já tá cheio, né? Então tem todas as intempéries. Isso. Agora, trazendo para o nosso contexto da palavra, para que eu possa cultivar e plantar essa palavra na vida dos meus filhos, Eduardo, eu preciso conhecê-la. E essa é uma das maiores falhas, porque muitos de nós, às vezes,
estamos na igreja, fazemos parte de uma instituição, mas nós nos esquecemos da responsabilidade que é conhecer as Escrituras. Assim como a Bíblia vai nos dizer, nós precisamos ser como os bereanos, né? Que faziam uma releitura. Eles esmiuçavam tudo aquilo que eles eram ensinados para saber se aquilo estava de acordo com a verdade. Então há necessidade de nós trazermos isso à tona. Segundo, gente, depois de conhecer, eu preciso ensinar. E como é que eu ensino? Como que você ensina? Me ensina. Primeiro, eu tenho que ensinar com a prática. Ou seja, eu tenho que viver essa verdade para que eu possa mostrar para os meus filhos como deve ser essa verdade praticada no dia a dia. A melhor forma de ensinar é vivendo. Isso. Né? Não tem como eu só falar a respeito disso. Quando a Bíblia vai falar do ensinamento das Escrituras, ela fala que você tinha que ensinar o seu filho dioturnamente, de forma que você até colocasse a palavra na testa. Né? No sentido da palavra, qual que é a ideia? É sempre ter uma comunhão e um contato com as Escrituras. E terceiro, gente, praticando. Né? Esse ensino praticado, ele se torna muito mais real na vida daqueles que estão ao nosso redor, Eduardo. E como é que a gente pode fazer isso de forma bem simples, gente? Resumidamente, nós podemos conhecer, ensinar e praticar essa palavra no culto doméstico. Coisa extraordinária, né? O culto doméstico é algo diferente. O culto doméstico é algo que traz ali para a mesa da nossa casa aquilo que nós fazemos na igreja. Mas que às vezes, por conta desse movimento e tal, a gente não tem essa ligação, Eduardo. E na nossa casa vai ser mais simples. Gente, a gente não está falando de você começar um culto e terminar e durar mais ou menos umas 2 horas no culto doméstico. Não, não é essa a ideia. A ideia é desenvolver os princípios básicos e elementares das Escrituras. E também não precisa ser todo dia, Eduardo. Porque quando a gente não consegue dosar, gente, quando a gente não consegue dosar esse ensino, essa prática, a gente acaba cansando aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa ser dosado, a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, um culto muito bem feito em casa, se ele passar de meia hora, eu acredito que é muita coisa. Né? Isso é uma visão minha, Eduardo. Então, começou, fez uma oração, fez uma leitura da Bíblia, compartilha o dia a dia, conta um testemunho, faz uma leitura da palavra, canta um louvor, finalizou. Deixa os filhos falarem. Deixa os filhos desenvolverem. Estão aprendendo o que entenderam daquele versículo. Realmente. Trazer, talvez, num desses cultos, ou nesse culto doméstico que acontece durante a semana, uma palavra da próxima aula. Isso. Né? Não só da nossa sala, não só da classe de adultos, mas da classe deles. Isso aí vai incentivá-los a ler também a lição, que muitos dos que vão na escola dominical hoje, às vezes chegam lá cru. Não sabe. Não leem, não deixam, não dedicam tempo, Eduardo, para a leitura, nem mesmo da lição. Né? Às vezes a gente sorri, mas é uma verdade. É verdade. Tá bom, gente? Então, o segundo ponto aqui... Deixa eu pegar só um ganchinho que você acabou de falar. Eu tenho falado também repetidas vezes aqui. Fique bem atento o que é falado entre as linhas. Sim. Muitas das vezes a gente se prende todo o tempo aí nos 30 minutos, 35 de nossa aula aqui, e às vezes o senhor quer nos chamar a atenção para uma única frase que for falada. E a frase que o senhor acabou de falar agora ela é muito importante. Para mim como pai, para você como um pai, para você como coordenador de EBD, para você como professor de escola bíblica dominical. Estude a lição da semana. Esmiúce a lição da semana. Dedique-se. Você que está à frente da sala de aula, dedique-se um pouquinho mais, traga algo novo para a sua classe. Vamos sair daquela zona de conforto, do nosso comodismo, do piloto automático. Vamos nos adentrar um pouquinho mais em trazer algo que ainda não fora falado, que fora mencionado. Não vamos ficar no superficial, no raso, não. É isso aí. Vamos nos alimentarmos da palavra de Deus, porque essa palavra aqui ela é viva e ela é rica. Então vamos lá, gente. Ponto 2 aí, né? Ele vai falar prioridades na vida familiar. Qual deve ser a prioridade? Eita glória. Vamos perguntar, né? Vamos perguntar para nós qual deve ser a prioridade. Então é bem claro, bem fácil, bem óbvio, simples. Então tá. Qual é a prioridade da sua vida? Qual deve ser a prioridade da sua família? A prioridade da sua família não pode fugir disso que nós vamos comentar agora. Primeiro, gente, Deus. Está lá em Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus.
o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, né? Então, não são as demais. Isso, então, são todas essas coisas. Que coisas são essas? São justamente as coisas que o texto estava dizendo. É o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Então, essas coisas Deus tem cuidado, tá? Então, primeiramente, Deus. Segundo, os pais. Na família, os pais têm a responsabilidade de cuidarem da família. Isso está atrelado aos pais. Está lá em 1 Timóteo 4,16 e 3,12. Fica bem claro para a gente isso. Terceiro, vem os filhos. Tá? Então, Deus, os pais e os filhos. Então, os filhos está lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5 e 5 e 8. E depois, gente, todo esse contexto. Uma família estruturada. Oh, glória. Uma família preparada. Uma família em que há adoração a Deus, em que há temor a Deus, em que há respeito aos pais, em que há respeito aos filhos, está preparada agora para ser igreja. Culto doméstico. O culto doméstico. Culto doméstico. O culto doméstico vai respingar onde? Lá na igreja. Então, uma igreja, grave aí, gente, só será forte e capaz de impactar a sociedade se primeiro, Eduardo, for formada de famílias estruturadas. Do contrário, jamais alcançaremos os que estão ao nosso redor. Porque se nós demonstrarmos, Eduardo, fraqueza, primeiro para aqueles que estão mais próximos de nós, nossos vizinhos. Às vezes a gente não conhece quem mora do nosso lado, gente. Às vezes a gente não consegue, por causa da correria do dia a dia, dedicar um bom dia, como você está, precisa de alguma coisa, no que nós podemos ajudar. Então, coisas simples, tá? E o terceiro ponto aí, gente, para a gente não perder tempo, é disciplina e estímulos aos filhos, tá? Como deve ser a disciplina? E quais devem ser os estímulos, Eduardo? Coisa extraordinária. Quando a gente fala de disciplina, todo mundo já pensa na correção, no sentido de bater, né? No sentido exortar, né? Exortar, tal. Não. A disciplina, gente, ela nada mais é do que toda e qualquer disciplina deve ser em amor. E aí eu coloquei um detalhe que na hora que eu estava preparando veio bem na minha mente. Gente, a disciplina em amor, sabe como é que você sabe que ela está sendo aplicada em amor? A disciplina em amor, ela dói mais no que aplica do que no que recebe. Vamos para a Bíblia, Eduardo? Pergunta para aquele, antes de você adentrar, pergunta para aquele pai que já teve que dar um puxãozinho de orelha no filho, na filha. Aquele que, por um motivo ou outro, teve que ser um pouquinho mais áspero com esse filho, com essa filha. Nem quem doeu mais. Se foi em amor, se não foi em ira, não foi por ódio, né? Por rancor, por raiva. Isso. Não, por amor. Se foi por amor, com certeza doeu mais no pai. Tá? Porque eu vivo isso. Você com certeza deve viver isso na sua vida. Né? Então, qual é o maior exemplo de que dói mais em quem aplica do que em quem recebe? Vamos para a Bíblia. As últimas horas da crucificação de Jesus. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que houve o quê? Trevas sobre a terra. Quando Jesus ele clama e ele fala que Deus meu, por que me desamparaste? Eu vejo ali, gente, para mim, Deus saiu de cena por conta daquele sofrimento. Porque estava doendo. Ah, mas Deus é espírito. Deus é espírito. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós sentimos, assim como a Bíblia nos fala, quem é o pai? E o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, né? Ou se pedir o peixe, lhe dará uma serpente. Né? Se nós, né, o próprio texto vai dizer, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Então, gente, isso aqui deve ficar bem claro para nós. Você está disciplinando seus filhos em amor? Tenha plena convicção. Vai doer mais em você do que neles. Porém, é necessário. Toda disciplina, se é aplicada em amor, ela se faz necessária. Segundo, gente, nós precisamos viver dentro da família, né, uma meritocracia. Ah, o que é uma meritocracia? Será que só serve lá fora? Não, ela pode ser aplicada claramente na família. De que forma? Dar e cobrar na medida certa. Né? Eu não posso cobrar aos meus filhos mais do que eles podem oferecer. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Como é que a gente adquire a sensibilidade, Eduardo?
convivendo com os nossos filhos. Se a gente não consegue conviver, como é que a gente vai entender o que eles podem oferecer, qual é o limite que eles têm? Vamos criando uma maturidade. É isso aí. Segundo, gente, nós precisamos apreciar e reconhecer os filhos. Quantos que às vezes só cobram? Quantos que às vezes só exigem, mas não conseguem apreciar, não conseguem elogiar, não conseguem trazer o filho para perto em amor? Existem todos os momentos e há momentos que são imprescindíveis, importantíssimos, que vão abrir janelas, vão abrir portas, vão abrir oportunidades nesse relacionamento entre os pais e os filhos. Terceiro, gente, cultivar o respeito mútuo. Onde não há respeito, Eduardo, não há convivência, né? E aí, eu puxo a orelhinha um pouco dos pais e também a minha. Por quê? Esse respeito precisa ser visto pelos nossos filhos no nosso relacionamento conjugal. Poxa vida, meu pai respeita a minha mãe respeita o meu pai. Isso se torna o quê? Um espelho dentro da casa. Os filhos começam a vivenciar isso. Exemplo, gente. Vamos trazer um exemplo bem bobinho. Você se lembra qual foi a última vez que você falou um palavrão? Nossa, irmão Ralph, que pergunta é essa? É essa a pergunta. Porque eu, irmãos, graças a Deus, eu não me lembro quando foi a última vez, Eduardo, que eu falei um palavrão. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus justamente por isso. Porque se tem uma coisa que a Bíblia é clara e ela nos ensina, Eduardo, que nós precisamos aprender a domar a nossa língua. Se a gente não consegue domar a nossa língua, o nosso corpo vai arder em chama. Então, são coisas simples do ensinamento da palavra, Eduardo, que a gente vive no cotidiano. E por último, gente, quarto, que a gente está se alongando. Ser amigo íntimo. Nossos filhos precisam de amigos. E se eles não encontrarem um amigo dentro de casa, uma amiga dentro de casa, ele vai procurar em outro lugar. Isso é muito importante. importante. Os que estão lá fora talvez não sejam amigos verdadeiros. Porque os amigos verdadeiros, Eduardo, não são aqueles que passam a mão nas suas costas e batem na sua cabeça em todo momento e que te elogia em todo tempo, mesmo quando você faz as coisas erradas. Não. O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de chamar a sua atenção e trazer você para a realidade dos fatos. Maravilha, gente? Então aqui eu finalizo com uma frase do Elinaldo Renovato, que ele diz assim: esse é o segredo da verdadeira disciplina na igreja e no lar. Firmeza com amor. Amor e disciplina constroem filhos saudáveis e respeitosos. Disciplina sem amor gera tirania. Amor sem disciplina gera anarquia. Que frase, gente. Que frase. Ó, disciplina sem amor gera tirania. Amor sem disciplina gera anarquia. Não queremos tirania e não queremos anarquia. Então que nós possamos viver, gente, em amor, em cada detalhe da nossa criação, em cada detalhe da nossa responsabilidade como pais, que nós possamos aplicar tudo isso em amor. Maravilha, Eduardão. E aqui eu encerro Coisa esse linda, ponto né? 2 aí, rapaz. E aí, nós falando assim, né? Nós estamos falando para aquele pai, para aquela mãe, que só tem filho pequenininho. Filhinho ali de 3, 4, 5 aninhos, 6, 10 aninhos. Não, nós estamos falando para você, pai, mãe, que tem filho já, jovens, adolescentes. Olha que maravilhoso que é isso. Se eu como pai, se você como mãe e você como filho, nós cultivarmos essa sensibilidade de instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Por que eu falo eu como pai, minha esposa como mãe e as minhas filhas? Vou colocar minha família, né? Se eu me preocupar em trazer esse cultivo da palavra, se a minha esposa se preocupar em estar ali à volta da mesa, cultivando, e os filhos, as filhas, no caso meu, minhas filhas, sentadas ali aprendendo, nós teremos famílias abençoadas. Sim. Família forte, igreja forte. Sim. Maravilha, gente. Coisa extraordinária, Bênção né? de Deus. Vamos prosseguir, irmão Ralf. Vamos lá. Tópico de número 3. Bênçãos, pais e filhos. Né? Vocês veem que parece que os títulos, né, parece que são redundantes, mas na verdade eles têm detalhes bem específicos em cada um deles. Se quiser dar o enter aí, Eduardo, para a gente ver os subtópicos. Vamos lá. Né? Bênçãos para a posteridade, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados e, por último, pais que protegem seus filhos. Aqui, gente, para a gente ganhar esse tempo precioso, a promessa do Espírito Santo deve estar viva no meio de nossa família. Os pais devem ser referência espiritual e de caráter para os filhos. Isso implica em sermos exemplos, tá? Exemplos aonde, gente? Na vida de oração, é para 1 Tessalonicenses 5:17,
né? Orai sem cessar. Aquilo que a gente falou numa aula anterior aí. Não temos que estar o tempo todo de joelhos, mas precisamos estar o tempo todo em contato com Deus. Segundo, leitura bíblica, né? Nós temos que ter uma prática da leitura bíblica. E terceiro, nas experiências reais e individuais com Deus. Gente, eu costumo dizer uma coisa, Eduardo, tanto para os meus alunos, para quem eu tenho oportunidade de bater um papo. Existem duas coisas que são imprescindíveis, né? Um dia perguntaram para W. Tozer o que era mais importante para que o cristão viva bem. E ele respondeu com uma outra pergunta. Ele disse assim: qual é a asa mais importante para que um pássaro voe? A asa da direita ou a asa da esquerda? Né? Quando perguntaram para ele, perguntaram o quê? O que é mais importante para a caminhada cristã? Oração ou leitura bíblica? Ele perguntou: qual é a asa mais importante para o pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Nossa, eu acho que ali ele respondeu simples e diretamente. Não tem como voar sem a junção da leitura bíblica e da palavra. Porém, gente, eu quero acrescentar algo a mais, Eduardo. Vai lá, fica à vontade. A leitura da Bíblia e a oração, elas geram em nós experiências reais e individuais com Deus. Qual é a responsabilidade das experiências reais e individuais com Deus? Firmar a nossa fé. Eu pergunto para vocês hoje, isso aqui é uma doutrina. E doutrina é ensino, certo? Tudo que nós aprendemos, Eduardo, está contido na palavra de Deus. Por mais que nós busquemos recursos, né, outros recursos, para poder incrementar e acrescentar naquilo que nós aprendemos, a doutrina e o ensino básico está na Escritura. É isso aqui que é importante, que vai fazer a diferença. Porém, se isso aqui eu ensino no nosso cotidiano, na faculdade, no aprendizado, desde lá do colégio, até uma formação de um doutorado, quem sabe até um pós-doutorado, o que nós recebemos? Quais são as cargas que nós recebemos nesse lugar? São cargas de ensino. E eu pergunto para vocês, o que fará com que o ensino da palavra de Deus não seja substituído por qualquer outro ensino na sua caminhada? Porque é isso que acontece. A maioria dos filhos hoje, que são cristãos, estão se perdendo nas faculdades. É triste a gente dizer isso, gente, mas é uma realidade. E isso é dado, registrado. Então, o que vai fazer com que você não substitua essa doutrina, esse ensino da palavra de Deus, por qualquer outro ensino? Fecha nesse ponto de número 3. Nas experiências reais e individuais com Deus. Gente, será exatamente isso, ou serão exatamente essas experiências que vão te dar a estrutura necessária para não trocar, Eduardo, essa verdade, esse ensino, essa doutrina com qualquer outro. Maravilha? Então a gente encerra aqui, ó. Devemos criar um vínculo de forma que nossos filhos confiem plenamente em nós. Isso fará com que nossos conselhos e instruções sejam o quê? Relevantes e importantes para eles. E aproveito para lembrar cada um de vocês que não podemos desprezar a idade de ouro. Ah, rapaz, a idade de ouro. Né? Muitos se esquecem disso. Talvez os seus filhos já estão grandinhos, já passaram pela idade de ouro. Mas quem sabe você ainda está com o seu petitico aí. Talvez ainda de colo, ou com seus primeiros aninhos de vida. Eu quero falar para vocês que existe uma idade de ouro. Ela contempla do nascimento aos 6 anos de idade. É quando a criança ainda é nova e está absorvendo tudo de forma a surtir um efeito positivo, permanente e duradouro, Eduardo. Mas a gente se esquece desse momento. E é justamente aí que às vezes você deixa na mão de terceiros. Na idade de ouro, no momento mais importante da formação dos seus, você coloca eles sob a responsabilidade de outros. Gente, isso aí é muito triste. Nós precisamos repensar essa realidade do nosso cotidiano. Por último aqui, para que isso seja uma realidade em nossa casa, nosso lar, se já não é, precisa se tornar um porto seguro, onde a presença de Deus e a harmonia são reais. Bênção pura. E aí eu deixo uma pergunta, que eu gosto de tratar muito sobre isso, né? Essa pergunta eu gostei. Então eu deixo aqui uma pergunta, gente. Qual deve ser nosso posicionamento como pais e como filhos? Né? Eu coloquei, assista o Papo de EBD para que você possa saber, né? Porque não vai estar aqui no nosso PDF. Então isso aqui vai chamar a responsabilidade. Eduardo, eu quero contar uma experiência. Eu gosto de encerrar sempre com isso. Fique à vontade. Eu conheci o meu pai, gente,
com 30 anos de idade. Hoje, eu tenho 45. Né? Eu sei que parece que tem mais, mas eu estou com 45 hoje. Né? E até os meus 15 anos, eu me revoltei muito pelo fato de eu não ter contato com meu pai. Né? E aos 18 anos foi a última tentativa de conhecê-lo. Depois eu deixei. Né? Eu acabei aprendendo a lidar com essa ausência. Porém, com 30 anos, quando meu irmão ele estava internado para fazer uma cirurgia, eu estava no saguão do hospital regional e eu me encontrei com eu liguei para minha irmã, porque apesar de eu não conhecer o meu pai, eu conhecia a minha irmã por parte de pai. E ela sempre esteve muito próximo de mim. E ela sempre passava para mim o que acontecia com ele. Né? Então, apesar de nós não nos conhecermos, eu sabia o que estava se passando com meu pai. E eu sabia que ele estava fazendo uma cirurgia para a retirada de um câncer no estômago. E aí eu liguei para ela no saguão do hospital. Quando eu liguei, eu falei para ela, Cris, o pai operou, deu tudo certo? Ela falou assim, Eduardo, não, o pai não operou porque faltou um grampeador e tal. E aí, resumindo aqui para a gente ganhar tempo, minha esposa que estava comigo, né, nós íamos visitar o meu irmão que ia fazer a cirurgia. Ela perguntou, e daí, como é que foi? E eu contei para ela aquilo que a Cris tinha falado. E tinha uma moça do nosso lado, uma moça que era mais jovem do que a minha esposa. Isso eu estava com 30 anos. Essa moça deveria ter uns 27. E aí, naquele momento, Eduardo, essa moça virou e falou assim, vocês estão falando do meu marido? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não sei quem é seu marido. Como é seu nome? Ela falou para mim. Eu falei, meu nome é Ralph. Ela virou para mim, Eduardo, fez assim, muito prazer, eu sou a esposa do seu pai. Irmãos. Ela virou e falou assim, tá mais do que na hora de vocês se conhecerem. Aí eu virei para ela e falei assim, moça, eu não sei nem o seu nome, me desculpa, mas eu nunca forcei meu pai a nada. E não vai ser nesse momento de fragilidade que ele está passando que eu vou forçá-lo. Então, deixa cada coisa no seu devido lugar e vamos deixar na mão do Senhor. E aquilo foi aquele papo do elevador chegando no andar, gente, foi muito rápido. E eu fui visitar o meu irmão. E quando aquela visita estava acontecendo, a minha irmã me liga. Ralf, o pai quer te conhecer. É para você subir aqui na hora da visita. Então essa era a visita da tarde e ia ter uma visita à noite. E eu ia passar o dia todo com o meu irmão Eduardo, porque eu estava responsabilizado em ficar com ele naquele dia. E aí à noite eu subi, a Leia veio novamente e a gente subiu, nós dois. E eu conheci meu pai, depois de 30 anos, Eduardo. 30 anos. Meu Deus. E aí ele chegou todo sem jeito, né? E eu fico imaginando como ele se sentiu. Né? Eu tentei me colocar no lugar dele, Lívia. E ele chegou, falou, preciso te pedir desculpa. Ele não sabia se ele pedia desculpa, se ele pedia perdão. Eu virei para ele e falei assim, pai, o senhor não precisa pedir desculpa. O senhor não precisa pedir perdão. Porque toda mágoa, todo rancor, toda tristeza que eu tinha, pai, eu já entreguei nos pés do Senhor Jesus. Oh, glória. Então, a única coisa que eu preciso dizer para o Senhor, pai, nessa noite, nesse momento, que eu acredito que é fundamental para nós. 30 anos não são 30 dias. E o Senhor perdeu a oportunidade de ter um filho e eu perdi a oportunidade de ter um pai. Mas esse é o momento, pai, de nós resgatarmos. Mesmo que pouco, mas resgatarmos esse tempo que se foi. Resumindo, gente, meu pai, depois que fez a cirurgia no estômago, Eduardo, ele retirou todo o estômago, porque o câncer tinha tomado todo o estômago. Ele viveu mais 2 anos. Nesses 2 anos nós tivemos pouco contato, porque é como se fosse um estranho. Eu acho que eu tenho mais intimidade com você do que o que eu tinha com meu pai, Eduardo. E olha para você ver que a gente não tem tanta intimidade assim. Mas eu tenho mais liberdade de trocar uma ideia com você do que trocar uma ideia com meu pai. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque o último mês de vida do meu pai, depois que se passaram esses 2 anos, foi no hospital. E eu tirei 2 férias na fábrica, uma em cima da outra, para eu poder ficar com meu pai. Foram 2 meses, Eduardo. 2 meses, porque o médico abriu, olhou, falou, agora está tomado, não tem o que fazer. E fechou. Ele tem 2 meses. Eu passei os últimos 2 meses da vida do meu pai com ele no hospital. E no final, sabe qual foi a pergunta que eu fiz, gente? Para minha esposa. Eu perguntei para ela assim, Eduardo, amor, eu fui um bom filho?
Eu pergunto para você, filho, você tem sido um bom filho? Pai, você tem sido um bom pai? Porque é isso que está atrelado à promessa. A promessa de bons pais e a promessa de bons filhos, ela deve ser vivida no dia a dia, no cotidiano. Isso vai demonstrar quem realmente nós somos no Senhor. Não somos melhores do que ninguém, mas precisamos estar dispostos, né? Um professor meu, quando eu compartilhei esse testemunho com ele, professor de teologia, ele virou para mim, Eduardo, no balcão da minha casa, a gente tomando um café. Ele virou para mim e falou assim, Ralph, você é crente. Você é crente. Eu achei que não ia conhecer um crente, mas você é crente. Porque, Eduardo, foi um momento maravilhoso que eu tive na minha vida. 2 meses me abdiquei de tudo para poder estar com meu pai. E ali, nós não podíamos nem conversar direito, porque a enfermidade não permitia. Mas os banhos, a barba que eu fazia, as massagens, a presença e o cuidado em cada detalhe mostrou realmente, gente, que pais e filhos não estão atrelados ao quanto tempo, mas sim na qualidade e no desprendimento que nós temos. Eduardo, quero que você fale alguma coisa aí e a gente já vai concluir para a gente não perder mais tempo. Amém. Amém. Vamos tentar nos recompor aqui, né? Glória a Deus. Queridos, eu falo para você que gravar com esse irmão aqui é uma coisa extraordinária. Eu fico até sem palavras no momento desse, como foi na outra lição que nós gravamos também, quando ele traz um testemunho assim que é completamente surpreendente. Mas o que me conforta, o que me alegra, é em saber que verdadeiramente Deus, ele ouve a nossa oração. Por que eu estou falando isso nesse exato momento? Eu já falei algumas vezes aqui que a gente, quando recebe o material, a gente vê o conteúdo da revista, a gente vê os temas e a gente faz uma oração e pede a direção de Deus para convidar cada participante que vai estar aqui conosco. E quando eu estava destrinchando aqui a temática e orando, pedindo a direção de Deus, e Deus me mostrava a pessoa do irmão Ralph, que está aqui ao meu lado hoje, eu glorifico a Deus por isso, e quando eu fiz o convite para ele, apresentando para ele a lição que estava na incumbência dele, ele falou, irmão, é de Deus. Eu tenho algo para falar. E eu estava aqui ouvindo ele falar. Eu falava, ele não vai falar o que ele tinha para falar? Para mim ele ia trazer algo que era... Ele é um pai de família, ele tem as suas filhas. Para mim ele ia trazer algo das suas filhas. Meu filho. O filho é um menino. Para mim ele trazer algo do seu filho. E eu... Foi passando, ele vem no final e ele não fala nada. E ele vem com esse testemunho agora que é completamente impactante. Irmãos, para mim é uma coisa fantástica. Em saber e continuar acreditando que Deus é aquele que ele ouve as nossas orações, as nossas petições. E dizer para você, pai, para você, filho, que às vezes você até se identificou. Porque eu me vi nessa história. Uma outra hora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque o tempo não nos permite. Mas eu me vi nessa história e às vezes você se encontrou nessa história. Então eu quero outra vez mais agradecer a pessoa bendita de Deus, amém, ao Ralph, que está aqui ao meu lado, e a você, que até agora está aí nos acompanhando. Para a gente finalizar, querido, eu quero trazer algo para você que está aqui na nossa revista. Olha que maravilhoso. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos. Isso realmente é uma verdade, não é fácil. Mas também é verdade que nós não estamos sozinhos nessa tarefa tão difícil. E isso também é uma outra verdade. Você pai, você mãe, você está numa tarefa que ela é muito difícil, mas porém você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E a palavra de Deus ela é bem clara que ela vai dizer para nós, busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada. O irmão Ralph falou isso também. Uma maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quanto mais precisamos. Olha que lindo que é isso. Deus é zeloso pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias. Irmão Ralph, Deus é zeloso pela sua vida. Amém. Deus é zeloso pela sua esposa. Deus é zeloso pelo seu filho. Para com tudo aquilo que você está vivenciando, já vivenciou, Deus ele tem algo de especial. Amém. Para cada um de nós. Porque ele fez essa promessa mais de 2000 anos atrás para o nosso pai Abraão ainda na fé. Ainda chamado Abrão. Deus chamou ele para fora de uma tenda
e diz para ele, olha para o céu e conte as estrelas. Pode numerá-la? Assim será a sua descendência. Isso aí. Louvado seja o Senhor. Amém, glória Bom, a Deus. Deus abençoe. Vamos concluir? Você quer concluir? Vamos lá. Consegue concluir? Vamos. Então vai lá. Vamos lá, gente. Como pais, nós somos presenteados com uma missão. No cumprimento dessa missão, enfrentaremos dificuldades, mas elas devem ser o ânimo e a motivação para caminharmos adiante na execução de tão sublime tarefa que faz parte integral do plano de Deus para nós e nossas famílias. Gente, abrace essa missão. Se envolva com essa missão. Se comprometa com essa missão. E saiba que dentro dessa missão existe uma promessa e ela é maravilhosa que vem da parte do Senhor. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, Eduardo. Amém. Eu que agradeço, irmão Ralf, mais uma vez a sua participação. Queridos, como nós temos falado, né? Você já tem percebido aí, acabamos com a lição 9. Já vamos entrar na lição número 10, porque agora está sendo assim. A gente não perder o fio da meada, 2 lições consecutivas e tem sido bênção de Deus. Então já nós estaremos dando início aqui à gravação da lição número 10. E você que está do outro lado da telinha, não esqueça de compartilhar. Eu assisto o Papo de EBD. Você vai estar concorrendo a essa caneca famosa aqui, ó. Amém? Te aguardo semana que vem com a lição número 10, com o irmão Ralf aqui ao meu lado. A promessa da proteção divina, que é a lição de número 10 para as nossas vidas. Amém? Forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.